Para você que acompanha as programações das rádios Clube e Horizonte FM e também aqui o rbj.com.br, nós conversamos neste momento com o psicólogo Júnior Quisté, que a partir de segunda-feira, 22 de março, passa a integrar também as programações aqui das nossas emissoras. Nós vamos conversar com ele, conhecer um pouquinho da sua história e saber que conteúdos os nossos ouvintes e internautas terão acesso a partir desta segunda-feira. Júnior, obrigado pela tua presença aqui nas nossas programações. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Guilherme, a você, a direção, enfim, das nossas emissoras, a Horizonte e a Clube FM. Uma satisfação estar falando a todos vocês. Nós partimos do pressuposto que nós vivemos em um país tido como o mais ansioso do mundo. E essas estatísticas, esses dados científicos, eles se tornam ainda mais relevantes quando nós nos colocamos no atual cenário em que nós estamos inseridos, quer dizer, nesse cenário pandêmico, nesse cenário de isolamento, de reclusão. E esses dados, Guilherme, eles foram obtidos ainda antes de 2020, ou o que quer dizer antes da pandemia. Então, nós possamos somente imaginar o que isso está causando e, principalmente, o que vai causar. Porque se tem algo que o ser humano ele não sabe lidar, é com as incertezas. Então, nós, muito embora nós temos sempre medo da finitude, nós temos muito medos que estão enraizados em nossas entranhas mentais. Agora, você imagina, Guilherme, agora com esse mundo, né, onde nós temos fatos realmente fidedignos que nos colocam frente a frente de nossas incertezas. Nós não sabemos se o Júnior, se o Guilherme amanhã, ele estará com o Covid, ele será portador deste vírus, nós não sabemos se semana que vem nós estaremos em um leito hospitalar ou quiçá os nossos familiares. Então nós vivemos um mundo de incerteza e isso, infelizmente, tem colaborado para que os índices de depressão, para que os índices até de suicídio e especialmente dos transtornos de ansiedade tenham aumentado em todo o país. Pois é, Júnior, e diante de tantas incertezas, diante, né, de todo esse cenário que você coloca, como manter o otimismo? Como manter ainda pensamentos positivos nesse momento? É importante a sua pergunta. Gente, que diante de qualquer aspecto que nos afronta o nosso intelecto, nós sempre temos algo a fazer. Então, hoje, as pessoas que possuem esse transtorno de ansiedade, ou seja, todos nós possuímos ansiedade, né, gente? Mas ansiedade exacerbada, a ansiedade que corrói, né, a nossa vida, nós passamos aí a ter uma qualidade de vida pífia, nós passamos aí a não ter bem-estar, né, não temos o autocuidado, até mesmo. Sempre é bom nós salientarmos que tem algo para nós fazermos diante de qualquer cenário. Eu sou especialista, Guilherme, em terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental, ela é sempre citada para os casos de ansiedade, depressão, especialmente para os transtornos de ansiedade. Quais os dados que eu tenho? Nós, brasileiros, nós temos o viés negativo, como a psicologia fala. Nós tendemos a olhar sempre para a parte negativa. E o sensacionalismo, principalmente da grande imprensa no Brasil, ela faz com que nós, todos nós brasileiros, possamos estar instaurados desse medo. Por quê? As manchetes: quase que 300 mil mortes em todo o Brasil. Mas quantas milhões de pessoas foram recuperadas exatamente pelo Covid? Nós salientamos somente que uma morte, infelizmente, hoje foi constatada em nossa região, na região de Palmas, Paraná, enfim. Mas quantas pessoas foram recuperadas? Quantas pessoas saíram exatamente da UTI? Então, quantas pessoas... Então, nós temos que alavancar, gente, no aspecto não do pseudo-positivismo, mas o que é fidedigno, o que nós estamos vendo. E o que é fidedigno neste momento? É que para cada morte, há dezenas e dezenas de outras que são recuperadas. E aí a pergunta, o questionamento que eu faço a você:
Quem falou que esse estado crítico, catastrófico que a sua mente está criando agora, de que você vai contrair o vírus, que vai ser internado, que vai ser entubado numa UTI, e nem que por isso a própria intubação que tem causado medo nas pessoas faz com que realmente você tenha fim na sua existência. Quais são as possibilidades de você se recuperar? Então, é isso que nós temos que ter a nossa total foco, Guilherme. Pois é, mas pegando esse gancho, né, Júnior, mas tocando na questão, por exemplo, dos óbitos, e aqui o nosso respeito a todas as famílias que perderam, né, seus entes queridos para a doença, para essas famílias que perderam seus entes queridos, como passar por esse momento de luto, como passar por esse período tão difícil agora? Difícil, né, gente? Difícil. Até como psicólogo, até como estudante aí há muitos e muitos anos do comportamento humano, eu mais uma vez friso, Guilherme, nós estamos diante, não é uma invenção de nossa mente a morte, né, gente? O desaparecimento de pessoas. Então, não é uma visualização. Agora a gente já parte para um outro cenário. Antes, a gente fica com ansiedade exacerbada porque pensa que nós estamos sendo entubados, que nós teremos fim. Agora não. Agora, o que o Guilherme está nos sugerindo através de sua indagação é o seguinte: nós estamos diante de um cenário, ponto. Tem coisas na vida, gente, que foge ao nosso alcance. E quando essas constatações, elas se fazem presente, nós temos que compreender. Nós temos que compreender. Nós temos que viver o luto, sim, e tem várias fases do nosso luto. A aceitação, gente, é primordial. Júnior, mas como que eu vou aceitar a morte de meu pai, de minha mãe, do meu esposo, da minha esposa? Eu torno a repetir. Diante de algumas circunstâncias na vida, nós temos que compreender, né? Fazer com que o legado dessa pessoa, fazer com que os feitos dessas pessoas sejam memorados novamente, né? Em todos os dias, nas situações que for plausíveis. Então, compreensão, gente, e aceitação, por pior que seja o cenário. Bom, Júnior, o que a gente percebe, inclusive aqui no nosso trabalho jornalístico, tanto no rádio como também na internet, a gente carece de boas notícias, né? A gente carece, nesse momento, de notícias um pouco mais positivas. Que dica você daria aí para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para buscar, né, essas notícias positivas, não fechar os olhos para a realidade, não deixar de lado a questão de que a situação é grave, mas de também fomentar essas boas notícias, essas boas novas nesse momento? Todos nós somos um canal de comunicação, nós somos um emissor. Hoje, nós abrimos o nosso celular, gravamos um history, publicamos algo no nosso feed, na nossa timeline, tanto no Instagram, no Facebook e tantas outras plataformas. Há que se ter responsabilidade, gente. Há que se ter realmente comprometimento com o que nós estamos compartilhando. Será que determinado compartilhamento, por exemplo, se eu colocar agora lá na minha timeline quase que 300 mil mortes em todo o Brasil, eu vou estar colaborando, eu vou estar sendo um disseminador de boas novas, ou pelo contrário, eu vou estar enaltecendo o medo que já está em todos nós, que já está na família brasileira? Através do seu canal, através das suas redes sociais, procure postar exatamente notícias que fazem com que as pessoas elas tenham mais poderio no que diz respeito aos seus pensamentos, sentimentos, emoções e nos seus comportamentos, gente. Então, seja de forma deliberadamente possível, faça com que realmente as suas ações, as suas postagens, elas venham de encontro para que essas pessoas, elas possam se sentir melhor. É como o Guilherme falou, gente, nós não podemos vendar os olhos para tudo o que está acontecendo.
mas nós podemos mudar esta situação a partir do momento em que tenhamos aí atitudes mais assertivas. Então, cuidado com o que você posta nas redes sociais e, principalmente, apanhe dados, né, de forma fidedigna, né, de emissoras de rádio, de televisão, emissoras sérias, como é a nossa Clube, como é a nossa Horizonte, né? Busque, então, dados relevantes, dados fidedignos. E assim, gente, não fique somente várias horas do dia procurando pelo em ovo. O que eu quero dizer com isso? Guilherme, eu sempre gosto de dar esse exemplo. As pessoas, por exemplo, ansiosas de forma exacerbada, elas tomam medicamento e vão procurar o quê? Os efeitos colaterais na bula. É evidente que você vai achar. É evidente, se você procurar no senhor Google, nós vamos encontrar aí notícias que vão nos deixar ainda mais perturbados. Filtre informações, gente. Filtre informações. Bom, Júnior, a partir de segunda-feira, dia 22 de março, você passa a integrar as programações, né, das nossas emissoras aqui em Palmas. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte o que ele estará acompanhando a partir de segunda-feira com as tuas intervenções aqui nas programações. Guilherme, inicialmente, deixa eu falar da minha satisfação em fazer parte dessas duas estupendas emissoras de rádio, que a gente sabe do trabalho aí, de impactar vidas também, então vem de encontro ao que eu também penso, gente, de nós, através de nossa comunicação, né, Guilherme, de nossas notícias, de nossas informações, de nossa programação, levar ao ouvinte da Clube e também da Horizonte FM, fatores que fazem com que você realmente tenha mais respeito a si mesmo. Como assim, Júnior, respeito a si mesmo? A partir do momento em que você tem autocuidado, e que você tenha autoestima, empoderamento, para nós falarmos um pouquinho mais das nossas vivências. Eu sou escritor deste livro aqui, Porque Sabemos o que Sabemos e Não Fazemos. Para vocês terem uma ideia, na livraria Saraiva, uma das maiores livrarias do país, já está esgotado esse produto. Faz cerca de 2 anos que eu lancei na Rede Globo de televisão e foi um livro que me projetou aí ao cenário nacional. Eu já estive, Guilherme, em mais de 300 cidades e empresas do sul do Brasil. Eu já falei para cerca de 600 mil pessoas. Eu sou palestrante também, eu sou psicólogo e sou escritor desse livro. E será assim, olha, um momento único de minha vida poder ter esse contato diário com os nossos queridos amigos de Palmas, do Paraná, do sul do Brasil, e até onde alcança, né, através das nossas plataformas, mundo todo, aí a nossa querida programação da Clube FM e também da Horizonte FM. As pessoas poderão, pelo menos esse é o objetivo meu, e eu tenho certeza que também é das duas emissoras, de fazer com que vocês, gente, entendam que ansiedade, que depressão, que tudo que a gente vive da pior maneira possível é uma questão de interpretação diante da vida. Como você está vendo agora, este atual momento que você está me ouvindo agora? Evidentemente, nós teremos aí centenas, milhares de interpretações de forma diferentes, mas não faça com que isso faça com que você tenha os seus pensamentos sabotadores, os seus pensamentos disfuncionais. Repare a vida ao seu redor, perceba a vida ao seu redor, perceba o que cada acontecimento quer lhe ensinar e quer dizer para você. É através da interpretação da vida, de todos os eventos que nós temos diariamente, que nós possamos, sim, ter atitudes assertivas e, muito mais que isso, uma vida melhor a todos nós. E isso você pode se possibilitar. Não é o Guilherme, não são as emissoras de rádio, não é o Júnior que pode transformar a sua vida. É você que tem que ter essa atitude. Eu quero para mim o melhor, eu quero transformar a minha vida.